Obrigado, São Paulo. Obrigado, América Mineiro. Mesmo o Vasco perdendo os 2 últimos jogos, se mantém fora do Z4 por conta de 2 derrotas do Bahia, digamos, inesperadas para essas 2 equipes. O Vasco chega na última rodada dependendo apenas de si. Uma vitória contra o Bragantino quarta-feira evita a queda para a Série B. Mas vou falar uma coisa. Atlético Mineiro, pode dar uma forcinha também na quarta-feira contra o Bahia, que a gente vai gostar bastante. Solta a vinheta. Vestindo melhor e mais confortável. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, começando mais uma semana aqui no canal Atenção Vascaínos, a semana definitiva do Campeonato Brasileiro, já que tem jogo quarta-feira. Vamos falar muito sobre isso, mas eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no canal, é de graça, não custa nada. Acione também o sino das notificações, assim sempre que a gente fizer um vídeo ou uma live, você vai receber uma notificação. E claro, deixa o like nesse vídeo que é importante, é só clicar no curtir, não custa nada, e também compartilhe. Você nos ajuda a chegar a outros vascaínos, copiando o link e jogando nos grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo nas suas redes sociais que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco jogando ontem fora de casa contra o Grêmio lá em Porto Alegre, perdeu por 1-0 o gol de Luizito Soares, que se despedia também da arena do Grêmio para os torcedores do tricolor gaúcho. O Vasco até iniciou um primeiro tempo de forma competitiva, teve chances de fazer gol, acabou não fazendo, 0-0 no primeiro tempo, e logo no comecinho do segundo tempo, com menos de 1 minuto, Luizito Soares, numa falha coletiva da defesa do Vasco, chutando de fora da área, fez Grêmio 1-0. O Vasco não teve forças para empatar a partida, mas mesmo assim, você está vendo agora os resultados aí na tela, principalmente a derrota do Bahia para a equipe do América Mineiro fora de casa e também do Santos para o Atlético Paranaense. O Vasco se mantém fora do Z4, 16º colocado, a classificação está aí na tela, pelo menos da parte de baixo, com 42 pontos, e chega a depender apenas de si na quarta-feira contra o RB Bragantino em São Januário para poder vencer e evitar a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Ramon Dias, após o jogo, falou sobre essa partida contra o Grêmio. Confere só. Bueno, primero yo tengo que felicitar al equipo porque el esfuerzo que está haciendo. El esfuerzo, es una lástima que todo el esfuerzo que estamos haciendo no tenga un premio, porque prácticamente ellos patearon una sola vez al arco y te hicieron un gol. Y Vasco compitió, insistió, estuvo bien prolijo, estuvo bien atento, salvo en una jugada en el segundo tiempo, pero después realmente disputamos, para mi punto de vista, ya sea en lo táctico, un error por ahí en el gol, pero después en lo táctico, en la disciplina, estuvieron muy bien. A mí me gustó porque seguimos compitiendo y seguimos teniendo chances. Los 3 equipos que están para retroceder juegan de local. Así que el que tenga más coraje, el que tenga más determinación y el que gane o que empate, por ahí va a zafar. Hay 3, de los 3 tiene que retroceder uno. A mí me gusta mi equipo como está. Tiene ímpetu, tiene garra, tiene determinación, tiene coraje. Así que dependemos de nosotros.
Eso es muy bueno para nosotros, porque dependemos de nosotros mismos, de lo que podemos hacer durante el último partido para quedarse en la primera división o bajar. Pero yo tengo mucha confianza en el equipo, en todo el grupo, la entrega que tiene. Eso no se ve muy cotidianamente, muy seguido. Y nosotros estamos luchando, estamos peleando todo hasta la última fecha. Así que ahora lo que le dije, que me sentí orgulloso del grupo, que tenemos que mantener la tranquilidad. Dependemos de nosotros, no de los demás. E como já virou tradição, após os jogos do Vasco, no dia seguinte, tem comentário exclusivo dele, Jean Faísca, que esteve ontem na Arena do Grêmio com seu filho Felipe, acompanhando essa derrota do Vasco, mas mesmo assim o Jean Faísca faz um comentário aqui no Bom Dia Gigante. Conta pra gente, salve Jean, bom dia! Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem, infelizmente, o Vasco não conseguiu o resultado que o livraria do rebaixamento. O Vasco acabou perdendo para a equipe do Grêmio por 1-0 e continua lutando pela sua permanência na Série A em 2024. Um jogo em que o técnico Ramon Dias optou novamente pelo terceiro zagueiro. Claro que a ausência de Medel, o Vasco acabou sentindo mais uma vez. O Robson Bambu deixa muito a desejar. O problema não é jogar com 3 zagueiros, o problema é a postura do Vasco, que mesmo com 3 zagueiros, deixou os 2 laterais apoiando, não de uma forma agressiva como tem que ser quando você tem 3 zagueiros. No meio de campo, apenas o Marlon Gomes era quem mais buscava, mais puxava e tentava alguma coisa. Zé Gabriel mal, Paulinho mal. E lá na frente, 2 órfãos. Esse modelo que o Ramon faz com o 5-3-2, que é diferente do 3-5-2, é um modelo que acaba deixando o Peck e o Verratti vendido lá na frente, correndo e brigando e produzindo muito pouco. O que aconteceu que o Vasco não conseguiu a vitória ontem é que do outro lado tinha um gênio, Soares, e isso vale muito para o planejamento do Vasco em 2024. Qual é o valor de um gênio? Vale a pena o investimento? Não vale? Olha, a equipe do Grêmio conseguiu classificação para Libertadores da América. Sem o Soares, eu afirmo aqui sem medo nenhum, o Grêmio brigaria para se permanecer apenas na Série A de 2023. Realmente é um jogador muito diferente, um jogador que ganha mais, agora traz retorno técnico e financeiro para a equipe. Que a nova direção do Vasco, associação, que a SAF, possa ter esse entendimento e quem sabe para o ano que vem o Vasco possa mirar jogador desse tamanho do Soares, para a gente não passar o sufoco que vem passando ano após ano. Agora é foco total no Bragantino. O Vasco depende só dele? Sim. Agora eu acredito muito mais numa vitória do Bahia do Atlético Mineiro frente ao Bahia do que no próprio Vasco contra o Red Bull Bragantino. Vamos dar uma pausa rápida aqui de falar de futebol, até porque o time de basquete do Vasco venceu no fim de semana e tem mais um jogo importante pelo Novo Basquete do Brasil. E aqui no canal Atenção Vascaínos, quem fala de basquete é meu parceiro Sérgio Kind, que tem todos os detalhes direto do ginásio de São Januário. Conta pra gente, Sérgio, bom dia! Bom dia, Emerson Rocha, bom dia, amigos ligados aqui no Bom Dia Gigante. E o R10 Score Vasco da Gama voltou a vencer no Novo Basquete Brasil 23-24. Hoje, vocês estão vendo na segunda-feira, mas hoje, sábado, o Vasco superou a equipe do Bauru, jogando em São Domingos, vitória por 67-58. O jogo que não começou bem, o Vasco não começou fazendo um bom jogo, o adversário abriu o placar no início do primeiro quarto. Foi um jogo de altos e baixos na realidade, o time do Vasco oscilou bastante, mas empurrado pela sua torcida, conseguiu se recuperar a dianteira, que levou até o final do jogo para mais uma vitória. O Vasco que vinha de derrota, jogando fora de casa, agora vence mais uma no Novo Basquete Brasil. Quem falou com a gente foi ele, Léo Figueiró, treinador da equipe, falou sobre a ausência do Matias, que foi um titular que desfalcou o Vasco neste jogo, a entrada de reservas que mudaram a partida. Fala, Léo! Léo, Sérgio Kind, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória.
Eu queria que você falasse um pouquinho, o jogo foi muito lá e cá, né? O Vasco teve altos e baixos na partida. Eu queria que você falasse principalmente do início da partida e do terceiro quarto, que o Vasco acabou oscilando um pouquinho. O que aconteceu? A gente foi mole, né? Na verdade, a gente foi meio disperso jogando nas ações, né? E o time do Bauru é um time de capacidade, com jogadores como o Alex, que é um dos maiores jogadores da história do basquete nacional. Então, se você der um vacilo, eles vão encostar. Só acho que a gente conseguiu recuperar, conseguiu voltar nosso ritmo, fazer nossas corridas e conseguir uma vitória contra um adversário importante na nossa caminhada aqui nesse campeonato. O Vasco hoje não teve o Matias. Eu queria que você falasse um pouquinho da ausência dele pro jogo de hoje. É um cara que era nosso titular, nosso reboteiro, teve um mal-estar no treino. E antes de mais nada, a gente vai sempre prezar pela vida, pela segurança, pela saúde dos nossos jogadores. Então, nesse momento ele foi afastado, fazendo os exames para poder retornar à equipe de maneira segura para ele e para todos nós. O Vasco, que veio de derrota para a equipe do São José jogando fora de casa, agora se recupera na tabela, vencendo o Bauru em casa. E agora o próximo compromisso será hoje, para vocês hoje. Eu tô no sábado, mas vocês estão vendo na segunda-feira. Próximo jogo hoje, segunda-feira, contra a equipe do Franca, também aqui em São Januário. Você sabe, eu estarei presente, porque tudo sobre o basquete do Vasco você também acompanha aqui. Eu sou o Sérgio Quindi para o Bom Dia Gigante. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E hoje a CBF vai divulgar os árbitros para a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro pelo canal do YouTube Arbitragem CBF. Tem que ficar de olho porque à tarde sai essa informação que será muito importante. O Vasco vai saber quem vai apitar o jogo entre Vasco e Bragantino, quarta-feira em São Januário, 9h30 da noite. E para essa partida, 2 jogadores estão de fora, não devem se recuperar a tempo. O zagueiro Gary Medel, que sentiu uma contusão, ficou de fora do jogo de ontem e também deve ficar de fora de quarta-feira, assim como Eric Marcos. Os 2 jogadores estão no departamento médico e não devem enfrentar o RB Bragantino. E você está vendo agora aí na tela a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada em que o Vasco vai enfrentar o Bragantino, 9h30 da noite em São Januário. É bom ficar de olho em todas essas partidas. E você que gosta de ficar atento a todos os jogos para fazer aquela aposta esportiva, para saber o jogo mais fácil, faz o seguinte: entra no canal Caça Zebra aqui no YouTube. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá, clica. O canal Caça Zebra é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. O Arley Lopes é um trader de quase 8 anos de experiência e ele te ensina todos os dias de uma forma didática, simples, para você fazer apostas esportivas nos jogos mais fáceis. Para ganhar aquela graninha extra, ter lucro com a aposta esportiva, com certeza é com as dicas do canal Caça Zebra aqui no YouTube, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E outro possível desfalque do Vasco para essa partida contra o RB Bragantino na quarta-feira em São Januário é o meio-campo Praxedes, que ontem foi reserva do time, entrou no segundo tempo até de uma forma boa, chutou uma bola de fora da área, quase fez o gol de empate do Vasco, mas por conta de ter contrato com o RB Bragantino e ter vindo de empréstimo para o Vasco pela questão contratual, ele não deve ir para essa partida. Mas o Vasco trabalha nos bastidores para tentar convencer o Bragantino para liberar o jogador para essa partida. Outros jogadores que o Vasco aposta bastante para esse jogo no sistema ofensivo, claro, o atacante Pablo Verrete, artilheiro do time com 10 gols no campeonato, o atacante Gabriel Peck, artilheiro do Vasco no ano, são jogadores que o Vasco aposta bastante. E tem 2 jogadores que podem ajudar também o sistema ofensivo do Vasco nessa partida contra o Bragantino. Dimitri Payet, o francês, que pode ser titular, e também Marlon Gomes, que pode ajudar no meio-campo e também no ataque. São jogadores que o técnico Ramon Dias pode apostar, mas o ataque do Vasco nos últimos jogos vem decepcionando bastante e o técnico Ramon Dias foi perguntado sobre isso, até porque
porque na quarta-feira o Vasco depende do ataque para vencer o jogo e também evitar a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ¿sabe qué pasa en esta instancia? Es el estado anímico. El estado anímico es fundamental. Pero como le dije recién, yo estoy muy orgulloso de ellos, porque cómo compiten, cómo trabajan, cómo dan el máximo de cada uno de ellos. Y hoy merecíamos, a mi punto de vista, un poco más, por cómo jugamos, cómo estuvimos inteligentes tácticamente, no le dimos espacio, salvo en un error en lo táctico apenas arrancó, pero después el equipo intenta, busca. Creo que por todo el esfuerzo que estamos haciendo, merecemos que no bajemos. Así que vamos a tener mucha expectativa, nosotros tenemos mucha expectativa, jugamos de local con la gente, el equipo está bien, está físicamente bien, así que vamos a luchar hasta el último minuto. E para fechar, o técnico Ramon Dias fala sobre essa questão de brigar com apenas mais 2 times para evitar a queda para a Série B. O Bahia, do técnico Rogério Ceni, que perdeu os 2 últimos jogos para São Paulo e América Mineiro, e também o Santos, do Marcelo Fernandes, que chegou como interino e fez toda uma campanha para evitar a queda do Santos para a Série B. O Santos tem 43 pontos, o Vasco 42 e o Bahia 41. Vai ficar nessa briga entre esses 3 times para evitar a queda. E parece que fica uma permanência meio culposa, sem intenção de permanecer na Série A por conta de tudo que vem acontecendo com esses 3 times nas últimas rodadas. E o técnico Ramon Dias falou também sobre isso, a dificuldade desses 3 times que vão ter na última rodada, mesmo jogando em casa diante de seus torcedores. Y también los 3 equipos tienen partidos complicados, ya sea Santos, Bahía y Vasco. El que tenga más coraje, el que tenga más apoyo de la gente, el que esté más tranquilo, el que planifique bien el resultado. Así que tenemos chance de salvarnos, muchas chances. Así que vamos a pelear y vamos a tener que estar tranquilos. Es una lástima que en estos 2 partidos no conseguimos resultados, pero la actitud, la agresividad, el empuje que tiene el equipo, para mí se va a salvar. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, com muitas informações para te deixar muito bem atualizado, já nessa segunda-feira, começando mais uma semana. Por isso que eu peço para você sempre fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like no vídeo que é importante e, claro, compartilhe para ajudar esse vídeo a chegar a outros vascaínos. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e agora também no TikTok e, claro, no nosso segundo canal Ave Mais. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir porque tá muito bacana os vídeos feitos pelo Flávio Dias, Jean Faísca. A gente tem feito um material muito legal lá no canal Ave Mais e eu conto demais com a sua audiência. E eu quero te perguntar, o que você achou da partida? O Vasco vai se salvar na quarta-feira? Qual é a sua expectativa para o jogo contra o RB Bragantino? Comenta aqui embaixo, a sua participação é muito importante. Hoje vai ter a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, ótima segunda-feira, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!